Olá, meu nome é Edson. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Está em Atos capítulo 18, versículo 24 ao versículo 28. Diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Até aqui, quando falamos de Apolo, desse homem que é pouco conhecido ou pouco falado biblicamente e também no meio cristão, mas é um homem que podemos ver que teve a sua importância na Bíblia, no Evangelho. Foi um dos principais também personagens, biblicamente falando. E ele é um homem aqui que diz que ele era um judeu natural de Alexandria. Esse judeu natural de Alexandria, ele chega a Éfeso. Ele era por assim dizer, um judeu egípcio, nascido no Egito. Que Alexandria, em tempos antigos, ou no tempo aqui bíblico, era um lugar, que era dominado por uma província romana. E Alexandria tem esse nome porque é dado em homenagem ao Alexandre o Grande. E Alexandria, ela é a segunda principal cidade do Egito. Isso até os dias de hoje. A primeira cidade principal é Cairo, que é a capital do Egito. E Alexandria é a segunda cidade principal do Egito. Ali havia grandes filósofos, havia também uma grande sinagoga, e muitos judeus, segundo a estimativa na época, havia 1 milhão de judeus ali, nessa cidade de Alexandria. Então ele era um judeu egípcio. Isso é, um judeu nascido no Egito. Isso é, descendente de judeu. Judeu nasça aonde nascer, ele sempre será judeu. Sempre ele será, pelos seus pais, ensinado a cultura, a língua. Então, ele era um judeu egípcio. E ele chega a Éfeso. Quando diz aqui que ele chega a Éfeso, ele era também considerado em sua época um rabino. Então ele chega de viagem, ele chega de Alexandria para Éfeso. Éfeso é uma cidade da Turquia. É uma cidade que estava situada na Turquia. E ali ele chega ali como um rabino viajante.
E diz aqui que ele era poderoso nas escrituras e eloquentes em palavras. Que diz assim, ó, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Olha só, o nome dele era Apolo. Apolo significa orador, aquele que tem uma boa oratória, é nesse sentido, não orador daquele que ora, que está orando, mas aquele que tem uma boa oratória, ele é um bom orador. Por isso que diz aqui que ele era eloquente em palavra. Eloquente em palavra, porque era um orador. E Apolo significa isso, orador. E era um homem tão eloquente, aquele que falava bem, se expressava bem, falava perfeitamente bem e desembaraçadamente bem, de maneira clara, se fazia entendido e todos os que o ouviam entendiam o que ele estava falando, porque sabia se expressar, sabia colocar bem as palavras. E isso é típico até lá da onde ele veio, porque havia muitos filósofos, homens que gostavam de oratória, de falar bem, se expressar bem. Mas também diz que ele era poderoso nas escrituras. Alguém que conhecia de fato as escrituras. E de fato Apolo conhecia. Porque ele era um rabino. Alguém que era instruído em toda a palavra. Alguém que se dedicou ao estudo da palavra. À meditação da palavra. A leitura da palavra. Eloquente e poderoso nas escrituras, um conhecedor profundo da palavra de Deus. Vai dizer aqui depois, essas são as qualidades desse homem, eloquente e poderoso nas escrituras. Quando diz as escrituras, até aqui, irmãos, ainda não havia sido escrito o Novo Testamento como nós temos hoje. Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, Coríntios, as cartas paulinas, as cartas gerais, como Pedro, Tiago, Judas. E então aqui, quando fala das escrituras, é aquilo que foi inspirado, é aquilo que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz lá, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, e por aí vai. Mas quando diz escrituras, aqui se refere àquele que foi inspirado, é de Gênesis a Malaquias. E isso aqui engloba a lei, os profetas e os escritos. A lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quando fala dos profetas, são os livros dos profetas maiores e menores. Tá? Quando fala dos profetas maiores, não é porque é maior em estatura física, e nem menores também em estatura física, mas no conteúdo de escritos que esses livros dos profetas têm. Então temos os profetas maiores, como aí Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas temos também os demais, os 12, o livro dos 12, que são os 12 profetas menores, que vai ali com Oséias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jonas. Então, são 12 profetas, esses mais profetas vocês podem ver lá no índice da sua Bíblia, que fala desses 12 profetas menores, e também é conhecido como o livro dos 12. Mas também tem os escritos, são Salmos, livro de Crônicas, o livro dos Reis, e tantos outros livros. Então, que completam as escrituras, aquilo que foi tão inspirado por Deus, ou soprado por Deus. Então, as escrituras se referem à lei,
aos profetas e aos demais escritos do Antigo Testamento ou da primeira aliança. Então, continuando aqui, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Até aqui o versículo 25, ele era instruído no caminho do Senhor, isso é, instruído na palavra, em toda a palavra. Se eu e você quisermos sermos instruídos ou instruídos no caminho do Senhor, precisamos conhecer a palavra. Precisamos ler a palavra, se dedicar à palavra de Deus, se debruçar sobre a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, porque quando amamos a Deus, amamos a sua palavra, porque há uma incoerência quando falamos que amamos a Deus e não amamos a palavra, não nos dedicamos à palavra, à leitura, ao estudo e à meditação da palavra. Mas aqui havia um homem que ele era poderoso nas Escrituras, que fora instruído no caminho do Senhor, através das Escrituras. Porque as Escrituras nos levam a um caminho de Deus, ao caminho perfeito de Deus. E depois vai dizer assim, homem eloquente por Escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito. O que é essa palavra fervoroso de espírito? A palavra aqui, fervoroso, alguém que está inflamado. É alguém inflamado pelo Espírito de Deus. Alguém que tem uma alta temperatura espiritual. A palavra aqui para fervoroso vem do grego zeu. Certo? A palavra aqui é zeu, que significa zelo, um fervor vivo, impetuosidade. Então havia nele uma impetuosidade, cheio de zelo ardente. Então ele ardia, esse fogo do Espírito ardia nele. A palavra ardia em seu coração. Isso aqui é o oposto daquele que é frio, sem nenhuma emoção. Mas aqui vemos um homem empolgado, entusiasmado, para pregar a palavra de Deus, para ensinar as Escrituras. Então alguém aquecido, não frio, não há nenhuma falta de emoção, mas sim entusiasmado. E a palavra entusiasmado significa cheio de Deus, cheio de Deus. Então, em um contexto cristão, significa uma alta temperatura espiritual. Alguém de fato que está inflamado pelo Espírito de Deus. E Apolo era um homem completo, versado no meio de fervor espiritual. Precisamos ter esse fervor por Deus, fervor pela palavra de Deus, fogo por Deus, fogo pela sua palavra. Precisamos ter fogo, que o Senhor venha atear fogo no nosso coração, fogo do Espírito, fogo por Deus, fogo pela sua palavra. Que a palavra venha arder no meio e no seu coração, como ardia no coração desse homem. Como ardia no coração desse homem, que era empolgado. Não havia nenhuma frivolidade na vida dele. Mas havia fogo. Alguém inflamado pelo Espírito de Deus. E Apolo diz que ele pregava e ensinava. Diz assim, olha só como estava lendo. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então ele pregava e ensinava. O que é isso? Pregava e ensinava. A ideia aqui de pregar e ensinar, provavelmente era alguém que tinha o dom de profeta. Não somente ele era mestre, um rabino, mestre, alguém conhecia profundamente as Escrituras, porque diz que ele era poderoso nas Escrituras, alguém que conhecia as Escrituras, mas ele pregava e ensinava com precisão a respeito de Cristo, o Messias.
Ele pregava com precisão. E pregar é um dom que é dado aos profetas. É dado a esses homens. Pregar é um dom. Ensinar é um dom. Ele tinha esses dois dons que caminhavam juntos na vida dele. Porque a ideia de pregar é algo espiritual. Tá? É algo espiritual que fala aos corações daqueles que ouvem. E ensino é algo espiritual que traz instrução ao intelecto daqueles que ouvem. Entendeu isso? Então, tanto ele pregava bem, como ele ensinava bem. Ele tinha luz no entendimento, mas fogo no coração. Fogo no coração. A qualidade desse homem era incrível, porque era algo de Deus na vida dele, do Espírito de Deus sobre a vida dele. E diz assim que ele pregava com precisão, isso é, com exatidão a respeito de Cristo. Porque ele sabia as coisas a respeito de Cristo por meio das Escrituras. Olha, e das Escrituras aqui, como eu já disse, não estava nem falando do Novo Testamento, é do Antigo Testamento. Então ele conhecia as Escrituras e pregava com precisão a respeito de Cristo. Falava a respeito de Cristo, do Messias. A sua pregação era cristocêntrica. Era pautada em Cristo, fundamentada em Cristo, baseada em Cristo. A sua pregação não era fora de Cristo. Então ele usava as Escrituras para pregar a respeito de Cristo e ensiná-la a respeito de Cristo. Aquele que viria para ser o Salvador e para ser Senhor. Aquele que tirou nossos pecados. Eu e você devemos conhecer as Escrituras para pregar a respeito de Cristo. Mas com precisão. Com precisão. Depois diz assim, versículo 26. Diz assim, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Presta atenção. Era um homem corajoso. Olha a qualidade desse homem. Eloquente de palavras, poderosas escrituras, fervoroso de espírito, mas também era um homem ousado. Ousado. A ideia de ousado aqui, ou ousadia, é corajoso, sem medo, com intrepidez. Falava na sinagoga, ousadamente, ou pregava, também ensinava. Irmãos, não era qualquer um que pregava em sinagogas ou ensinava na sinagoga. Apesar que geralmente a sinagoga é um lugar de ensino, de estudo da palavra, também de oração. Mas aqui então, ele falava na sinagoga que era um lugar que muitas vezes naquela época hostil a Jesus. Hostil a quem também pregava a respeito e ensinava a respeito de Cristo. Porque muitos não creram, mas também muitos creram. Não podemos generalizar. Mas muitos, ou alguns religiosos, vamos dizer assim, para não generalizar, alguns dos religiosos daquela época não aceitaram Cristo como Messias. Mas Apolo é que ele pregou a respeito do Messias numa sinagoga. Com ousadia, com coragem, precisamos ser corajosos para expor a respeito de Cristo por meio das Escrituras, falar a respeito de Cristo por meio das Escrituras, ainda seja em lugares hostis, lugares de rejeição, mas precisamos ter ousadia. Só o Espírito pode fazer isso por meio de mim e de você, nos conceder ousadia para pregar a respeito de Cristo, do Messias. Depois o 27 diz assim, olha o 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, aqui, quando ouviram ele pregar na sinagoga, Priscila e Áquila expuseram mais a respeito de Cristo, a respeito do caminho de Deus, de Cristo a ele. Então, ele aceitou isso. Olha a simplicidade, olha a humildade desse homem também.
Porque ele poderia dizer, olha, eu conheço as escrituras a respeito de Cristo, a respeito de Deus, olha, eu tive encontro com Deus. Não, mas ele aceita que Priscila e Áquila, ou no caso melhor, aceitou que Priscila e Áquila, né, o instruísse mais a respeito do Senhor, e assim ele desejou ir a Acaia. Essa Acaia é uma região de Corinto, né, e a Grécia, que fica na Grécia, e ele desejou ir lá. Então, Priscila e Áquila escreveram uma carta que ele querendo, olha lá, 27, que ele querendo percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem. Então, só um detalhe aqui, Priscila e Áquila animaram ele. E precisamos de pessoas assim, irmãos, que animem outros. O que muitas vezes vemos que muitos desanimam aqueles que querem pregar a palavra, ensinar a palavra, desvalorizam, desprezam, desanimam, jogam um balde de água fria, um balde de água fria para apagar o fervor de outros, que são inflamados, que ardem por Deus e pela sua palavra. Mas aqui há um casal, Priscila e Áquila, que animaram. Precisamos de pessoas assim, ou casais assim, que animem outros, que estimulem a outros, que encorajem mais ainda, que, por assim dizer, que estimule mais a outros a pregar a palavra, ensinar a palavra, para abençoar outros. Quando você anima alguém entusiasmado, fervoroso, você está abençoando a esses, e terá uma boa recompensa de Deus. Mas que muitas vezes vemos pessoas desanimando a outras. Desanimando. Depois vai dizer assim, e tendo chegado Apolo, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. E começou agora a auxiliar, a abençoar agora outros, que ele chegou ali, ele começou a auxiliar, encorajar, animar a outros, fortalecer a outros. E também estimular outros, assim como fizeram com ele, assim ele também fez a outros, por meio da palavra. Então ele fortaleceu, ele animou, ele encorajou, ele ajudou, ele esteve ao lado, ele chamou para mais perto de Deus, aqueles que mediante a graça haviam crido. Mas é pela graça que muitos creem. É quando ouve a palavra, começa a crer pela graça. Isso é graça de Deus, a graça transformadora, a graça restauradora, a graça salvadora. É graça. É graça. A graça é favor imerecido de Deus para todos aqueles que creem na sua palavra, que se convertem ao Senhor, que se converte ao Senhor Jesus, o Salvador. É graça, que pela graça somos salvos. Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome é dado para aqueles que querem de fato receber Jesus. Aqueles de fato que desejam salvação, mudança de vida, transformação de vida. A graça é transformadora, a graça é capacitadora, a graça é a salvação de Deus por meio de Cristo, para mim e para você. Só por meio de Cristo a graça de Deus é revelada. E Apolo, ele anima outros. Ele auxilia aqueles que haviam crido pela graça, e graça é graça. 28, versículo 28 diz assim: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Olha lá, com grande poder, havia poder nesse homem. Mas precisamos de poder. Eu e você precisamos de poder, todos nós precisamos de poder. Todos aqueles, não é somente aqueles que têm grande também esse conhecimento da palavra, mas todos nós precisamos de poder do Espírito de Deus. Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz lá: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós, mas poder é para testemunhar. E aqui
Apolo estava testemunhando. A palavra testemunha é mártir. Né? Mártir. Isso é aquele que está disposto a morrer. Aquele que, se possível, ele morre pelo aquilo que ele crê. E aquele estava testemunhando ainda por meio das Escrituras e provando com poder que Jesus é o Cristo. A palavra Jesus é o Messias, o Cristo. Isso é, quem é Cristo não é um sobrenome, é um título. Isso é que Jesus é o Messias, é o Rei, é o ungido, ou enviado de Deus. Tanto no hebraico Messias como Cristo, né? Significa ungido ou o ungido, né? Melhor dizer, o ungido, que para trazer uma definição, que somente Cristo é o ungido de Deus. Messias no hebraico e Cristo no grego, o ungido. Aqui, com poder, esse homem ele pregou, ele convenceu aos judeus que Cristo é o ungido de Deus, que Jesus é o Cristo. Então, esse homem, ele era eloquente em palavras, poderoso no espírito, ele era fervoroso, ele era ousado ou corajoso, mas também esse homem, havia nele poder. Esse homem era poderoso, porque o Espírito estava sobre ele de fato. Então eu quero abençoar você com essa palavra, que Deus venha nos levantar como Apolos. Como Apolos. Homens e mulheres que tenham essa característica como Apolo tinha. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.